pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui o primeiro vídeo do canal. Aqui nesse canal eu vou compartilhar com vocês conteúdos, acerca da língua portuguesa. Eu sou a Daniele e vamos começar o vídeo. Estou compartilhando aqui com vocês a minha tela. Bom, pessoal, para essa primeira aula eu escolhi o tema de introdução à sintaxe, mais especificamente frase, oração e período, tá bom? Então, a sintaxe é uma das áreas da linguística, assim como a fonética, a fonologia, a morfologia e semântica, que é também uma ciência da linguagem. Ela trata da organização das frases em língua portuguesa. Nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, olha, Bianca, deixa eu pegar aqui a caneta. Ó, Bianca estava preocupada. Como que a gente inicia uma análise sintática? A partir do verbo, né? Então, a gente faz aquela perguntinha simples para o verbo, né? Quem estava preocupada? Bianca. Então, Bianca é o nosso sujeito. Deixa eu ver se vai dar para colocar aqui. Então, Bianca é o nosso sujeito. O verbo estava é um verbo de ligação. E preocupada é uma qualidade atribuída a Bianca. Preocupada é uma qualidade atribuída a Bianca. Logo, preocupada será o nosso predicativo do sujeito, que é a Bianca. Então, pessoal, nós acabamos de fazer uma análise sintática. O estudo da sintaxe se preocupa mesmo em identificar e definir os termos da frase, bem como organizá-los de acordo com as suas funcionalidades, entendeu? Então, nós fizemos uma análise sintática. Então, é bem isso mesmo que é a análise sintática. Olha aqui. Trata da organização das frases em língua portuguesa. Então, quando nós analisamos para poder identificar cada um desses termos dentro de uma frase, nós estamos fazendo a análise sintática, bem como também organizá-los, porque como vocês podem ver, essa frase ela está organizada em ordem direta. Nós temos aqui o sujeito, o verbo e o complemento. Mas eu também poderia colocar essa frase em ordem inversa. Eu poderia começar com preocupada, estava Bianca, entendeu? E aí seria reorganizar a frase, é uma possibilidade que nós temos. Então, isso que nós acabamos de fazer se chama análise sintática, tá bom? Ó, aí eu deixei aqui para vocês, ó. O verbo de ligação estava, Bianca é o sujeito e preocupada, o predicativo do sujeito. Legal. Agora que já conceituamos a sintaxe, vamos adiante. Vamos conceituar o que é frase nominal. Lembrando que nós temos a frase nominal e a frase verbal. A frase nominal é todo enunciado dotado de sentido completo. Sentido completo. Pode ser uma frase inteira ou apenas uma palavra, como a gente consegue ver aqui no exemplo. A casa de Joana e socorro. Socorro é uma palavra só, né? E é um substantivo. Só que por conta desse sinalzinho aqui, ó, no final, de exclamação, ela vira uma interjeição. Então, é um pedido. Agora é um pedido, tá? Então, é um pedido de socorro. Quando você escuta alguém dizendo socorro, 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 significa que essa pessoa está precisando de ajuda, né? Então, tem sentido completo. Se você ouvir alguém gritando de dentro de um prédio, por exemplo, pegando fogo, gritando socorro, socorro, você sabe que aquela pessoa está precisando de ajuda. Então, por mais que seja apenas uma palavra, ela tem sentido completo. Então, é uma frase. E aqui nós temos uma frase porque temos vários elementos que também esses elementos juntos, né, não separados, porque se eu digo só a, ou se eu digo só casa, se eu digo só de, aí eu não tenho aqui um sentido completo, mas quando eu digo tudo isso aqui junto, a casa de Joana, a gente consegue entender o que essa frase está querendo dizer, né? Trata-se da casa de Joana, não é da casa de Ana, nem de Maria, enfim.
Agora vamos adiante. Ó, note que os dois exemplos são considerados como frases da língua portuguesa. O primeiro reúne elementos como artigo, preposição. O segundo, substantivo também, né? O segundo, apesar de ser composto por uma palavra única, também é uma frase, pois carrega sentido próprio. Agora vamos à frase verbal ou oração, né? Como normalmente é conhecido. Frase e oração, então, gente, é a mesma coisa, ó. É todo enunciado de sentido completo, que se constitui em torno de um verbo. Isso aqui é a pegada, gente. Isso aqui é a pegada. Se constitui de um verbo, ou seja, para ser oração, é obrigatório um verbo, tá? Caso eu tenha uma estrutura, uma sentença, onde eu não tenho o verbo, vai ser apenas uma frase ou uma frase nominal, tá? Agora, se eu tenho a presença do verbo, obrigatoriamente é uma oração, tá bom? Então, se vocês perceberem, o sentido, o enunciado, o conceito, né, aliás, de frase, nominal e oração é a mesma coisa, porque frase e oração são a mesma coisa. Só que, na verdade, a grande diferença está no verbo, porque a frase nominal não contém verbo e a frase verbal, que é a oração, contém o verbo. E aí eu coloquei aqui um exemplo, né, para vocês, ó, a casa de Joana é aquela amarela. Nós temos aqui esse verbozinho aqui é o verbo ser, né? Conjugado na terceira pessoa do singular do modo indicativo. Então, esse verbo ser faz com que toda essa sentença aqui que nós temos seja uma oração e não uma frase, não só apenas uma frase ou uma frase nominal. Mas se eu tiro isso daqui, vocês vão perceber que se eu tiro isso daqui, ó, a casa de Joana, aquela amarela, aí eu tenho uma frase nominal. Ó, perceba que os conceitos de frase e oração são os mesmos. Contudo, a oração necessariamente constitui-se de um verbo. Isso aqui é a grande sacada do negócio. Mas afinal, o que é o período? O período, né, tem muita gente que fica com dificuldade, né, de conseguir conceituar o período, mas eu escolhi aqui a forma mais fácil, mais simples possível para passar isso aqui para vocês, ó. O período pode ser entendido como todo o enunciado. Quando eu digo todo, é todo mesmo, do início aqui até o fim, tá bom? Do início ao fim. Dizemos simples quando o período é de uma só oração. Então, se eu tenho uma só oração, é um período simples. E composto quando de duas ou mais orações. Então, se eu tenho apenas uma oração, e lembrando que a gente sabe que oração é aquela frase que contém obrigatoriamente um verbo, então, se eu tenho uma oração, um verbo, um período. Se eu tenho duas orações, dois verbos, dois períodos. Espero que tenha ficado claro. Olha aqui no exemplo. Começaram as aulas. Período simples, porque eu só tenho esse verbo aqui, ó. Tá vendo? Eu só tenho esse verbo aqui, ó, essa forma verbal aqui. Começaram. Começaram as aulas. Então, período simples. Agora, aqui embaixo, vocês percebem que eu tenho uma oração coordenada. Ó, começaram as aulas, mas a professora não virá. Agora, eu tenho dois verbos. Então, olha aqui. Trata-se de um período composto, porque eu tenho dois verbos. Então, gente, olha aqui a sacada. Se eu quero saber quantos períodos ou quantas orações eu tenho, é só contar. Contei um verbo só, um período e uma oração. Contei dois verbos, eu tenho aqui dois períodos e duas orações. O período ele está sendo separado aqui nessa vírgula. Daqui para cá vai ser um período e, ó, do mas para lá, ó, vai ser outro período, uma oração coordenada, tá? Adversativa, por causa desse mais aqui. Tá bom? Seguindo, ó, deixei essa dica aqui, ó. Cada período é composto de uma
oração. Sabemos que a oração é aquela que tem a presença obrigatória de um verbo. Então, para sabermos quantos períodos tem cada estrutura, basta contar os verbos. Sendo assim, um verbo, período simples, dois verbos ou mais, período composto. Deixei aqui um resuminho da nossa aula, que foi bem rápida. A sintaxe é a área da linguística que estuda a estrutura e a organização das frases em língua portuguesa. Frase e oração são enunciados dotados de sentidos completo, sendo que as orações obrigatoriamente são constituídas de um verbo. Período é todo o enunciado do início ao fim. Ele pode ser simples quando contar apenas de um verbo ou composto quando contar de dois verbos ou mais. Deixei aqui algumas questões, pouquinhas questões mesmo para a gente exercitar. Identifique o tipo de frase. Deixei aqui A, B, C e D para vocês identificarem qual é o tipo de frase. Põe no pause aí, tenta fazer. Olha aqui. Aqui está o resultado. Frase nominal, frase verbal, frase nominal e frase verbal também aqui, né? Oração por causa do verbo por. Vamos seguindo. Correlacione 1 para o período simples e 2 para o período composto. Põe no pause aí, tenta fazer. Bom, olha aqui. Nós temos começaram, um verbo, ri, outro verbo. Então, período composto. Vamos sair. Isso aqui é uma locução verbal, tá, pessoal? Então, uma locução verbal, esses dois verbos trabalham juntos em um sentido só. Então, é como se fosse um verbo só, tá? Só um verbo. E aqui eu tenho outro. Então, período composto de dois verbos, duas orações, tá bom? Aqui nós temos agora esse verbo aqui, que é o verbo ser. Já falei para vocês, né? Olha aqui. Período simples. E o amo-te. Olha aqui, o verbo amar. Período simples também. Vamos para a próxima questão. Aqui é só completar. A frase, nananã, é aquela composta de termos nominais, nananã. Pausa e tenta responder aí. Bom, aqui está a resposta. A frase nominal é aquela composta de termos nominais, pode ter em sua constituição elementos como artigos, substantivos, numerais, adjetivos, pode ainda ser composta de uma só palavra e não existe oração sem verbo. Essa foi a nossa aula, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Um beijão e até a próxima aula!